A psicologia sendo tratada de uma forma simples e objetiva. Perguntas e respostas sobre forma de ser e de agir. Você não está só. A TV Serra Mar passa a apresentar Entendendo Você. Apresentação doutora Elisa Denardi. Oi, eu sou a Elisa, psicóloga aqui da clínica do Dr. Carlos Maffei. E hoje vamos fazer uma gravação diferente aqui no consultório. Em primeiro lugar, nós vamos filmar todo o consultório e divulgar todos os profissionais que fazem parte desse trabalho, ok? Vamos lá então. Aqui é a clínica, toda a frente do consultório. Temos uma nutricionista, a Fernanda, que trabalha com dietas para reeducação alimentar, aumento ou redução de peso. Essa é a sala da recepção da clínica. Isso. E o programa Entendendo Você está se iniciando mais uma vez no site do www.tvserramarirs.com. Aqui é a sala de atendimento psicológico. O fisioterapeuta ocupa essa maca aqui, ó. Olha só. E também um procedimento importante que o Dr. Carlos Maffei usa, que é a acupuntura, medicina chinesa. Contamos com uma nutricionista, como já foi divulgado. E tem uma novidade. Antes de eu apresentar a que vai fazer parte do bate-papo, eu quero divulgar que temos aqui também agora uma optâmetra. Optâmetra, como diz o nome, optadióptico, em metro de meta. Ela mede o grau que é necessário para a pessoa colocar óculos ou lente de contato. Como ela não é oftalmologista, médica, não pode fazer cirurgias, mas ela pode receitar óculos. É mais uma área da medicina alternativa. E hoje aqui, então, eu quero apresentar a Eliana Silva. A Eliana é professora da Escola José de Quadros, professora de português, né, Eliana? Sim. E olha só, se expressa muito bem, por sinal, fala muito bem, ó, professora de português. Que ela é uma estudiosa, curiosa do assunto da metafísica da mente. Metafísica da mente, olha que nome pomposo, né, Eliana? Um nome bem científico, mas simples. No momento que nós formos nos aprofundar, você vai ver que é simples, que você vive esse procedimento da metafísica diariamente. Então, Eliana, o que é metafísica? Uma pincelada geral no conceito. Bom, assim, em primeiro lugar, boa tarde. Oi, muito boa obrigada tarde. pelo convite. E como você disse no início, né, eu sou uma curiosa, né? Eu estou em busca de saber, tenho assim uma sede, né, uma vontade muito grande de saber, porque a gente foi criado com uma série de explicações e no decorrer do tempo a gente foi vendo que não, né? Muitas coisas não se encaixavam. E a metafísica, esses conceitos, né? Física, metafísica, na realidade são conceitos, né? Que na realidade, eu não sou assim sabedora, né? Realmente o que quer dizer, mas eu tenho assim estudado, tenho buscado o que é a metafísica. A metafísica vem do grego e quer dizer o que está além, o que está através do que os nossos olhos percebem, que os nossos sentidos veem, né? Isso então seria assim bem sucinto, né? Um conceito bem enxuto. O que é a metafísica?
Certo. Então, um termo importante aplicado, estar além. Além do que a física nos mostra. Além dos fenômenos físicos. Isso, exatamente. Isso, poderia dizer um pouquinho mais para nós, como está além daquilo que aparece para os olhos, é isso? Isso, exatamente. Isso. Por exemplo, existem 3 pessoas aqui neste momento na sala. Sim. São 3 corpos físicos, Sim. tangíveis, que a gente pode tocar, né? Sim. Eu posso tocar, Sim, eu toco sim. em você, toco no nosso câmera ali, né? Uhum. Então são 3 pessoas que estão aqui. Mas nós temos outros corpos, né? Nós temos, por exemplo, nós temos os nossos corpos físico, mental, espiritual e emocional. Então já começa aí. O espiritual a gente não consegue tocar, não consegue perceber, né? O emocional são as nossas emoções. As emoções. E qual foi o outro que eu falei, doutor? O físico, O mental. o mental. O mental, isso, né? É o isso, nosso cérebro. O que é que o isso. nosso cérebro processa? Isso, o raciocínio. Isso. Seria o equivalente na psicologia, o pensamento com as emoções, que é o que faz parte da alma. Exatamente. Porque o psiquismo é composto aí de 10 funções no ego, que é o mesmo que a alma. E pensamento é uma função e emoção é outra. Então a metafísica exatamente entra na questão pensamento e emoção. Pensamento e emoção. Com o seu pensamento você vai criar a sua realidade. Com o seu pensamento. Você é aquilo que você pensa. Diariamente, 24 horas por dia, nós somos aquilo que nós pensamos. E mais ainda, com a metafísica nós vamos compreender que o que nós pensamos cria a nossa realidade e o que nós falamos. Se as pessoas tivessem a noção de que o que elas falam criam a realidade, elas iriam assim, ter o maior cuidado com o que falam. Isso, exatamente. E eu comprovei isso na minha vida. Porque eu comecei, eu sou a experiência, né? Então, no momento que eu comecei a buscar essas informações e eu comecei a praticar na minha vida, existem palavras que eu não digo mais faz muitos anos. Isso. Faz muitos anos. Até porque daí a gente entra na questão da programação neurolinguística, que é uma linha psicológica criada por Richard Bandler e Don Grinder lá nos Estados Unidos. Programação neurolinguística, linguística, a tua fala, a maneira de falar, o conteúdo do que é expressado tem um impacto sobre o sistema neurológico e cria um padrão mental de crenças. Exatamente. E aí as crenças entram na linha cognitivo-comportamental, que é a nossa forma de encarar um problema, que leva a uma emoção e que consequentemente leva a eu me comportar de determinada forma baseado no que eu penso. Ou seja, em como eu encaro um problema. Porque não é o problema em si, mas é a forma que eu encaro ele com o meu pensamento e a minha crença. E aí a metafísica se une com essas questões. Sim. Se une. Sim, e é muito importante, existe aquele autor, Augusto Cury. Augusto Cury. Ele escreveu o livro A Inteligência das Emoções. Sim. Né? E ali ele diz que você, ao ouvir alguma coisa, se você registrar 5 segundos, você só tem 5 segundos para determinar se aquilo que você ouviu você quer que faça parte da sua vida. Isso. Então, se em 5 segundos você ouviu e deu atenção, está no cérebro. Está no cérebro registrado. Registrado. Como um padrão mental. Como um padrão mental. Isso. E aí, então, que esses dois estudiosos com a Sim. programação neurolinguística propõem que as pessoas, por exemplo, uma pessoa que diz assim, eu sou pobre. Eu sou pobre e vou ser sempre pobre. Uma crença. É uma crença. Ela ouviu isso de alguém. Isso. Né? Isso. Ela cresceu ouvindo isso de alguém e está registrado. Isso. Porque ela deu atenção a isso. Nesses primeiros segundos, criou o padrão mental neurológico. Exatamente. Isso. Mas, pela linguagem, né, neurolinguística, pode-se tentar readequar. Ressignificar. Exatamente.
Então a pessoa vai tirar em vez de dizer eu sou pobre, ela vai dizer, bom, eu estou bem financeiramente, em vez de dizer eu sou pobre. Isso. Então existe uma motivação interior que leva à necessidade de mudar uma crença. Porque se ela pensa que é pobre e acha que vai ser sempre pobre, e até pobre de espírito, pode-se pensar, pobre de condições, pobre de capacidade, não só pobreza material, Isso. ela se entristece com isso. A emoção dela fica afetada pelo pensamento que ela criou e estipulou. E olha, isso se propaga há anos, né, Eliana? Anos e anos. Muito tempo. Muito Tem tempo. gente aí que está infeliz há 40, 50 anos, Isso, né? porque- Eles morrem infelizes. Porque criou um padrão mental, uma crença que não foi transformada nesses primeiros 5 segundos. Ah, e outro ponto, sabe que se a gente puder ressignificar um pensamento inconsciente, porque esse pensamento ficou inconsciente, Isso. tá? Uhum. Ele é ativado rapidamente com pequenos estímulos no dia a dia. Se nesses primeiros 5 segundos a pessoa puder refletir, ficar atenta pela função de ego-atenção e reciclar esse pensamento na hora, consegue mudar o pensamento. Exatamente, é isso mesmo. Existe um treinamento para isso, incluindo a atenção, que é uma função de ego, e a consciência focada naquele pensamento para refletir e para mudar ele. Ok? Não, é fantástico, é fantástico. A gente fica assim abismado de ver quanta informação existe. Isso. Uhum. E existe uma ligação, assim, a questão metafísica da mente, porque vê bem, eu quero aprender muito com isso, aprender contigo metafísica da mente, me aprofundar. E se tem alguma ligação com a física quântica, tão abordada hoje em dia, se há algum paralelo entre a metafísica da mente com a física quântica, ou até pode que a física quântica explique a questão dos pensamentos. Bom, pelo que eu tenho lido e visto, né, a física quântica está juntinho com a metafísica. Porque o que é a metafísica, né? É aquilo que está além, aquilo que está através. Existe um filme muito interessante chamado Quem Somos Nós? Quem não assistiu, assista, porque ele foi feito com cientistas que explicam uma série de coisas. Uma, inclusive, me chamou muito a atenção. Eu não recordo agora a palavra, mas nós temos dentro de nós, assim, ó, são situações, por exemplo, eu sinto fome. Eu sinto fome, mas por algum motivo eu decidi que eu não quero comer, ou não quero comer tanto. Sim. E lá dentro já está instalado no meu organismo, no meu cérebro. Eu não consigo me lembrar agora o nome das... Até foi interessante que no filme esse, eles colocaram umas figurinhas, sabe? Umas figurinhas bem bonitinhas pra gente entender o que acontece ali. E no caso, quando a pessoa ela faz aquele que a gente chama, né, reflexo condicionado, padrão repetitivo, Sim. Eu tenho fome, então eu quero comer, eu tenho fome, eu Sim, quero comer, sim. eu tenho fome, eu quero comer, e aí eu dei uma ordem, não, agora eu não quero comer. Quebra aquele padrão Isso. inconsciente. Quebra. O que acontece? Aquelas formas vão fazer de tudo para que a gente retorne àquele padrão. Aquele padrão, aquele hábito. Claro, porque é inconsciente. Aquele, então, envolve também a função de ego-memória. Isso. Aquele registro que vem com total emoção. Por quê? Comer causa prazer. E no momento que você pensa em comer, cria o padrão mental de comer. Já veio que as sensações gustativas do alimento. E isso atrai para sentir novamente aquele prazer. Por isso que é tão difícil mudar uma crença. Exatamente. E nisso aí estão, assim, ó, várias coisas, né? Que é o álcool, as drogas. Exatamente. Né? Está nesse... Mas assim, ó, quem puder assistir, assista, porque ali tem a explicação bem legal, bem simplificado, o que é a física quântica. Inclusive, tem vários cientistas ali. Quem somos nós? Quem somos nós, tá? É um videozinho, tem no YouTube, mais ou menos 1 hora e pouco, e os cientistas, inclusive, mostram para nós que, quanticamente falando, nós poderíamos até viver no universo ao contrário.
Eles mostram isso para nós. Né? Então é muito interessante que nós fomos criados com energia e tudo o que existe foi formado. É uma propagação energética. Propagação. Que é a física. Um átomo. O átomo. Né? Tudo é átomo. Nós somos átomos. Né? E temos moléculas. Né? Sim. Então, componentes químicos. Isso. Metais, minerais. Isso. E o físico, o que ele estuda, o físico? Né? Ele estuda a velocidade, ele estuda, né, a lei de causa e efeito, ele estuda a ação e reação, né, o físico. Sim. Mas os físicos quânticos, eles começaram no início do século passado, começaram a fazer pesquisas, né? E começaram a perceber que tem alguma coisa a mais. Einstein, com a teoria da relatividade, que ele explica, né, que o tempo e o espaço, né, nós temos 3 dimensões, né? Então, os cientistas físicos, os quânticos, né, que estudam isso aí, eles podem mostrar que existe uma 4ª dimensão. Sim. E é esse o estudo. Ele é física quântica. Movido por partículas minúsculas menores que os átomos. Praticamente invisíveis. Né? Invisíveis. E que propagam um pensamento. Quando tu pensa em alguém, de repente a pessoa apareceu na tua frente, uma pessoa que tu não vê há 10, 20 anos. Telefona pra ti. Ô, fulano, eu tava pensando em ti. Exato. E aí a gente entra também naquela questão da sincronicidade. Explica pra gente, assim, como é que tu encara a sincronicidade, segundo esses autores, algum exemplo? Pois é, a sincronicidade também é um assunto muito interessante. Até nós estávamos falando antes, né, que o Carl Gustav Jung, né? Isso. Falou sobre, foi um dos primeiros autores, né? A criar o termo e que falou, que nos mostrou o que é a sincronicidade. E a nossa vida, ela é composta de sincronicidades. Acontecimentos não causais, sem relação de causa e efeito, ou seja, casuais, que se diz, coincidências, né? E isso nos acontece no dia a dia. No dia a dia. Né? Então, por exemplo, até eu contei um exemplo que aconteceu comigo, né, alguns anos atrás. Num domingo à tarde, eu tinha acabado de almoçar e eu queria muito comer um doce, né? E não tinha doce em casa, não tinha compota, não tinha nada de doce. E eu pensando assim, que vontade de comer um doce, né? E dali uns 15 minutos mais ou menos, toca a campainha, era alguém vendendo cocada e quindim. Isto é uma sincronicidade. Isso é uma sincronicidade, né? Porque tu não pediu, tu não planejou como uma relação de causa e efeito, mas foi a manifestação do teu desejo. Do nosso satisfeito. desejo. Isso transmitido por um processo de pensamento que atrai. Entra a lei da atração na física quântica, essa questão. O psiquiatra Carl Gustav Jung, que lançou esse termo, ele teve uma paciente que ele relata num dos livros que ela tinha medo de besouros. Ela tinha medo daquele bichinho preto, o escaravelho. E ela relatava essa fobia. Enquanto ela relatava essa fobia, Eliana, no vidro do consultório, um escaravelho andando, um escaravelho preto grande começou a andar no vidro. Se o psiquiatra tivesse colocado o escaravelho como estratégia, como técnica de enfrentamento para ela enfrentar o medo, seria um processo de causa e efeito. Como ele não usou essa estratégia, o escaravelho apareceu coincidentemente e ajudou no tratamento, porque ao focar o escaravelho, é claro que a paciente se amedrontou, mas ele começou a tratar o medo, de forma a ela encarar diferente e chegar perto. São técnicas de enfrentamento da linha cognitivo-comportamental. Enfrentar, dessensibilizando sistematicamente o medo. O objeto fóbico é encarado aos poucos. Tremenda essa colocação. Então, a diferença entre usar uma estratégia com relação de causa e efeito e uma estratégia que te vem na mão assim, casualmente. E o efeito é o mesmo.
Né? E outra coisa, doutora, muito importante que a gente fala, a sincronicidade, tem gente que chama de sexto sentido e tem gente que chama de intuição. Sim, pode. Que é também a sincronicidade. É saber prestar atenção aos sinais que a vida nos dá. Né? Por exemplo, fui convidada para uma festa, né? E eu, mas eu não estou afim de ir nessa festa. Aí a amiga começa, não, mas vamos, vai ser legal, vamos. Mas eu não quero ir, não estou afim, né? Se eu tiver, né, uma determinação, eu digo, não vou à festa. Aí no outro dia, eu fico sabendo que deu algum problema na festa. Isso. Ou se eu vou à festa, acontece alguma coisa muito ruim. Ou seja, a minha sincronicidade estava bem aberta, receptiva para o universo. Sim, exatamente. Meu pensamento foi lá longe e percebeu que não era bom eu ir. Isso é muito interessante. E aí, a questão importante que me surge, que muitas vezes nós não entendemos, porque uma pessoa que ia para uma determinada viagem de ônibus, perde o ônibus e aquele ônibus ocorre um acidente. É o que a gente costuma dizer, houve um livramento de Deus aí. Houve a mão de Deus que impediu aquela pessoa de ir. Em outras palavras, é a mesma coisa aplicado com nomes diferentes. Exatamente. E você falou uma coisa importante antes, que depois nós vamos retomar no segundo bloco, sobre as drogas, o alcoolismo. De repente a pessoa tem um padrão mental de prazer que é ativado pela droga. Ela pensa na droga, a memória traz o prazer à tona, ela visualiza usando droga e vai usar droga. E aquele comando que tu disseste, mesmo havendo o desejo de usar droga, eu tenho desejo, mas eu não quero. Eu determino que não quero satisfazer esse desejo. A força inconsciente continua empurrando, mas a determinação é consciente e ela vence. Só que existe um esforço e um treinamento. Exato. E enquanto isso eu quero primeiramente divulgar os patrocinadores, que um deles é a clínica aqui do Dr. Carlos Maffes, é um dos patrocinadores do programa. O supermercado Avenida de Arroio do Sal é outro patrocinador. Você que conhece, sabe que é o mercado aqui de Arroio do Sal, é o maior, enfim, tudo que você precisa no seu dia a dia em compras está lá no Avenida. E a Mecânica do Negão, no Quatro Lagos, Rua dos Eucaliptos. O Negão trabalha com automóveis e peças importadas. Estamos no segundo bloco do programa Entendendo Você, em que nós vamos continuar a abordar esse assunto interessantíssimo que está sobre a questão da metafísica da mente. E eu quero fazer um questionamento sobre aquele livro, O Segredo, da Rhonda Byrne, Metafísica da Mente. Sim, exatamente. O que tu teria para nos contribuir sobre isso? Bom, o livro O Segredo, da Rhonda Byrne, eu posso dizer, por tudo que eu já ouvi, que eu já li, ela teve assim muita sorte, porque ela teve uma boa divulgação mundial. E de repente ela foi o canal escolhido para que as pessoas tivessem conhecimento que através do seu pensamento e da sua palavra, né, pode mudar o seu mundo, a sua realidade. Pensamento, palavra. Pensamento é a palavra. E enquanto isso eu quero primeiramente divulgar os patrocinadores, que um deles é a clínica aqui do Dr. Carlos Maffes, é um dos patrocinadores do programa. O supermercado Avenida de Arroio do Sal é outro patrocinador. Você que conhece, sabe que é o mercado aqui de Arroio do Sal, é o maior, enfim, tudo que você precisa no seu dia a dia em compras está lá no Avenida. E a Mecânica do Negão,
No 4 Lagos, Rua dos Eucaliptos, o Negão trabalha com automóveis e peças importadas, ok? A TV Serra Mar apresentou mais um campeão em audiência. Entendendo Você. Apresentação: doutora Elisa Denardi.